Beleza, eu vou fazer uma provocação para você, tá. Como é que você vê a Pode. figura qual vê a como é que você vê a figura de Mao Zedong? Ele é o pai da China moderna, né. Então existe um outro problema aqui no ocidente, que é a separação de Deng Xiaoping e Mao Tse-tung, né, ou seja, são 2 figuras diferentes. Inclusive que Deng Xiaoping rompe com Mao Tse-tung, eh, 78 e 49 são 2 datas diferentes, né, então é um equívoco, né. Eu fico com a avaliação com relação aos acertos e aos erros, eu fico com a avaliação do Partido Comunista da China, que diz que ele acertou 70 e errou 30, né? E por isso é um grande estadista. Sem o Mao Tse-tung não existiria a China moderna, porque ele foi organizador do Partido Comunista a partir de 35, quando ele ganha a luta interna. Depois o próprio exército, né, e conduziu a unificação do território econômico chinês, a unidade territorial chinesa. O Mao Tse-tung, a figura dele é responsável por isso. Agora, e todos os seus herdeiros que vêm desde então continua a entregar tributos a Mao Tse-tung, né, ou seja, todos eles estão na Praça Pai Celestial com a foto do Mao Tse-tung ali colocada na praça, né. Então acho que isso é um sinal fundamental. Agora, ele errou muito também, né, como também todo mundo todos erraram, né, mas eu acredito que não existiria a China moderna sem Mao Tse-tung, não existiria o mundo que nós temos hoje, as possibilidades que existem para o mundo hoje, positivas, elas não existiriam sem uma China vermelha, né? E essa China vermelha foi fundada por Mao Tse-tung, né? O que veio depois foi continuidade. Pode ser ruptura também, mas também continuidade. Eu acho que essa questão dessa dialética de continuidade e ruptura tem que estar presente na nossa análise, quando envolve figuras como Mao Tse-tung, por exemplo, e o que veio depois dele. Mas o meu balanço em relação a ele é muito positivo, né? Eu tenho uma opinião pessoal de vivência, tá. Eu andei muito pela China, assim como você, mas só que eu andei para a China em 1994, portanto, quando as reformas de Deng Xiaoping de 78, elas estavam sendo conformadas. Eu nunca vi na China, eu estou falando isso com olho, com testemunho ocular, eu nunca vi miséria na China. Eu vi pobreza. Mas eu nunca vi ninguém morando embaixo de ponte, como a gente vê aqui aqui em São Aqui ao Paulo. lado, aqui no Ah, pois é, a Minhocão. gente isso eu só vi. Então eu vi o que eu acho que o grande mérito de Mao foi que ele conseguiu nivelar a sociedade no nível de pobreza, mas uma pobreza homogênea. Não teve essa discrepância que teve que levantar uma coisa, ele não teve que levar uma classes tão diferentes, era todo um todo que seguiu, e que deixou a China preparada para o grande herói da China moderna, que é Deng Xiaoping. Foi muito mais fácil para Deng Xiaoping tu pegar uma China homogênea do que se tivesse pegado uma China totalmente desequilibrada. Agora o pai Sua é isso, explicação é né. melhor que a minha, concordo. A explicação do senhor é muito mais interessante do que a minha, inclusive. É isso mesmo. Imagina. Agora, Na minha ocular. eu achei curioso que talvez pouca gente saiba disso, que o pai do Xi Jinping foi, Um inspirador das zonas econômicas especiais. Quando Deng Foi Xiaoping vice-primeiro. pois é, fala, ele era o governador de Guandong, da província de Guandong, e quando Deng Xiaoping chegou com aquele ímpeto de abrir a China, porque a ideia do Deng Xiaoping era abrir, estamos fechados, passamos séculos fechados, o único contato que a gente tem no exterior é com Macau, com Portugal e com Hong Kong, com a China, com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra. Resultado, vamos criar zonas econômicas especiais nesse espaço, nesse delta do Rio das Pérolas, vamos criar ali um espaço onde vamos trazer investimentos estrangeiros, vamos criar uma zona uma outra China. E aí foi o pai do Deng Xiaoping, era governador da província de Guangdong, ele foi um dos inspiradores ao Deng Xiaoping de criar as zonas econômicas especiais. Ele foi vice-primeiro-ministro ele é herói da longa marcha também, como Deng Xiaoping Exatamente, também foi, exatamente. herói da longa marcha, vice-primeiro-ministro. Deu problema aqui na câmera, não sei o que foi, microfone, mas eu estava falando, até mudei aqui a câmera, né, tá do computador agora. O pai do Xi Jinping foi herói da longa marcha, foi vice-primeiro-ministro, depois que entra em desgraça com a Revolução Cultural e volta ao centro do poder como inspirador das zonas econômicas especiais, conforme colocaram pelo embaixador, com as reformas econômicas de Deng Xiaoping, né?
Não se esqueça também de que o próprio Xi Jinping, durante a Revolução Cultural, foi ostracizado, foi levado, foi enviado para morar para viver numa região inóspita. Quer dizer, o próprio Xi Jinping, quando jovem, sofreu também os efeitos da Revolução Cultural. Muito, muito. Eu fui até conhecer o local que ele morou dentro de uma oca, numa aldeia camponesa, e ali foi forjado inclusive a personalidade política do Xi Jinping, né, o que é muito Exatamente, interessante. exatamente. Conta um pouco mais sobre esse lugar onde ele morou, Elias. É bem no interior da China, ou seja, é um lugar hoje é fácil acesso, porque tem estradas, ele virou um local de visitação pública, né, onde ele viveu. Não tenho de cabeça o nome, porque são nomes complicados, né. E virou parte do chamado turismo vermelho na China, que a China transformou toda aquela Ah, que legal. aquela área da Longa Marcha, os sítios pelos quais passou o Exército Vermelho, etc, etc, em uma a chamado Turismo Vermelho, e agora inclui também os locais em que o Xi Jinping passou a juventude dele no seu exílio interno, né. Então enfim, é até emocionante o local, porque se eles montam o cenário da visita, porque hoje virou um grande líder e tal, existe todo um culto à personalidade dele hoje, como houve com Mao Tse-tung, né. Então é um local que eu acho que quem quiser conhecer mais sobre o próprio Xi Jinping tem que visitar, né. Não é difícil encontrar não, se eu tivesse o nome aqui direitinho eu passava. E tem uma história curiosa também, que a esposa do Xi Jinping é uma popstar, né? É, aí que tá o negócio. O que quem é Xi Jinping? Quando a gente olha para Xi Jinping, a gente fala assim: "Quem é esse senhor?". Esse senhor é um senhor que pinta o cabelo, como todos os chineses, do Politburo, mas ele é casado com uma cantora de música pop, que é música patriótica, essa coisa. A filha dele estuda, sem ninguém saber, ou todo mundo sabendo, nos Estados Unidos, numa universidade americana. Resultado, então, Xi Jinping não é esse ogro que as pessoas imaginam, esse comunista empedernido. Ele não é, ele é um homem moderno entre os padrões chineses e que está tentando levantar dentro de um conceito dele. Ele é muito austero, ele é muito rígido. Inclusive ele fez a carreira dele até por causa de toda essa austeridade dele, que as pessoas confundem às vezes com caça às bruxas, mas isso é outro papo. Mas então essa disposição, essa possibilidade de Xi Jinping para a gente entender qual é a figura, qual é a imagem do líder chinês contemporâneo. O líder chinês contemporâneo está muito longe do que as pessoas dizem.